Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz nessa noite? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Louva a Deus por mais essa grande festa dos Gideões Missionários da Última Hora. Um espetáculo de Deus na terra. O Alisson, pastor Alisson estava falando aqui, eu estava pensando em quem é que ele está falando. E ele me surpreendeu. Muito obrigado, pastor Alisson. Eu te agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Você, o Marco Aurélio, são pessoas tão singelas. Eu estava vendo aqui o Marco chorar. Eu me lembrei que quando eu estava nos Estados Unidos, na cidade de Lowell, eu fiquei na casa dele uma semana. Foi uma semana de luta e de dor. E ele não me desamparava, ele entregava pizza. E ele dizia: será que Deus tem algo na minha vida? Eu disse: quem viver verá onde Deus vai te colocar. E para mostrar que Deus é Deus, ele está aqui hoje na frente desse trabalho. É o assessor internacional do pastor Cizino, dos Gideões Missionários da Última Hora. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 12. Deus é fiel. Eu creio num Cristo que é vencedor. Se você crê nesse Cristo, abre o seu diafragma e grite, mas grite com vontade, com fé, e dê a Ele um belo glória a Deus, porque Ele merece. Lucas 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A igreja diz amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperta com vontade, com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Oremos. Pai, uma vez mais nós te glorificamos. Uma vez mais nós entendemos que daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da avalanche da glória que o Senhor vai derramar sobre este lugar. Senhor, abre as comportas do céu e mande aqui para baixo uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos e comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta hora, meu Deus, e engrandece esse lugar e mostra que o Senhor nunca mudou. Em nome de Jesus, amém, amém. E a igreja diz amém, tomando seu assento, gritando, porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu não vou me delongar muito, não sou o pregador da noite, mas eu não posso desonrar a oportunidade que me foi dada. Lucas capítulo 7. Jesus Cristo, capítulos antes, havia deixado a pequena cidade de Nazaré e havia se mudado para a marítima cidade de Cafarnaum. Morando à beira-mar, o seu ministério começava a crescer e a brilhar e a chamar a atenção de todas as pessoas. De repente ele recebe uma incumbência um pouco maior. A cruzada não é em Naim, é na cidade posterior que está à frente. Mas ele, com a sua pequena comitiva, resolve sangrar o caminho de Naim. E para surpresa da cidade, para surpresa dos moradores da cidade, que estavam todos chorosos, angustiados, porque o filho único de uma viúva havia morrido. E o filho único desta viúva estava dentro de um esquife, dentro de um caixão. E a multidão saía agora do centro de Naim para o lugar do lado de fora, porque os mortos não eram sepultados na cidade. Havia um lugar especial para as coisas impuras. A cidade vai sendo esvaziada porque a mulher era conhecida pela sua dor de ter perdido o marido, e agora parece que a maldição não acaba nunca, porque cai sobre ela o desagravo de perder o único filho que tinha.
A cidade toda vai acompanhando a mulher nas lágrimas. Numa distância de 10 metros do caixão vai o sumo sacerdote. Quem vai a uma distância de 10 metros? Não ouvi? Pode falar um pouquinho mais alto? 1, 2, 3. O sumo sacerdote, ele ia a essa distância porque ele era puro demais para tocar em coisa morta. Então ele não estava ali por paixão à família, não estava ali por respeito às pessoas, ele estava ali para oficializar o seu culto, porque ele era pago para isso. Só que ele não chegava próximo ao caixão, ele ia uma distância acompanhando. A cidade está ficando vazia. E para surpresa de todos, enquanto uma caravana carregando a morte vem chorosa, e todos vestidos de negro, do centro da cidade para fora, do lado de fora para dentro, vem uma outra caravana, a caravana da vida. A caravana que tem como centro aquele que tem o poder para trazer os mortos de volta à vida, se houver alguém que acredite nele. Eu vou repetir para ver se você entende. A caravana da morte trazendo um féretro em um caixão, a caravana da vida transportando o príncipe da paz, o pai da eternidade, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas nem a alegria da caravana da vida suporta a angústia da caravana da morte. Todos os que estavam cantando hosanas, hosanas, esse é o rei que vem em nome do Senhor, se aquietam, calam, e vão saindo um a um, ou para a esquerda ou para a direita, porque está vindo o féretro, está vindo o cortejo fúnebre, está vindo as pessoas que estavam carregando o morto. Em todas as culturas do mundo, ninguém para na frente de um cortejo fúnebre, é respeito aos mortos. E a caravana da vida que estava vindo ao lado de Cristo cantando, se calam, param e respeitam a morte. Ainda bem que havia um entre eles que não respeitou a morte, porque enquanto a caravana se divide para a esquerda, para a direita, no centro, na frente do caixão, na frente da turba, fica o meu Jesus. Imóvel estava, imóvel ele ficou. As pessoas estão murmurando porque ele ainda não era tão conhecido, e há um sumo sacerdote irado dizendo: eu ainda tenho o ofício das 3, eu ainda tenho o ofício das 6 dentro do santuário, tirem esse maluco daí da frente. Só que ninguém tem coragem de abrir a boca para falar com esse homem, porque embora ele não seja conhecido, o olhar dele transmitia temor, a presença dele transmitia temor. Enquanto todos respeitavam a morte, ele parado estava, parado ficou, porque o meu Cristo não respeita a morte em nenhum momento, em nenhum estágio dela. Talvez seja por isso que ele te trouxe aqui nessa tarde, para que nesse intervalo, antes da mensagem oficial, você já estivesse preparado, porque esta noite é uma daquelas noites únicas, onde tudo que está morto corre o risco de ressuscitar. Eu vou repetir: onde tudo que já está a caminho do cemitério, onde tudo que está livre da esperança ou longe dela, pode ter um choque com o encontro da vida. E eu profetizo: se houver alguém entre nós, ainda que todos disseram, morreu o ministério, morreu a chamada, morreu a família, morreu os sonhos, pode até ter morrido, mas ninguém sepulta, porque o meu Cristo para a caravana da morte e profetiza a vida sobre o seu coração. E se tem alguém que concorda comigo, solta um grito para acordar a cidade toda. Desculpe, eu ainda estou vendo gente que não entrou no culto, já entraram no templo, mas não entrou no culto. Levante a mão direita, por favor, chacoalhe ela. Coloque no ombro de alguém do seu lado, com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta, racinha ruim. Agarrou o ombro do irmão, chacoalhe ele, até ele ficar irritado. Irrita ele, irrita ela, diga: Deus, grite, Deus está dizendo que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu liberei uma palavra revelada. Eu disse que o meu Cristo não respeita a morte em nenhum dos estágios dela. Pastor, existem estágios da morte? Para nós seres humanos réis, mortais, existe pelo menos 3 estágios da morte. Quantos estágios eu disse, igreja? Faz biquinho para falar e repetir. 1, 2, 3, quantos estágios? É por isso que eu sou apaixonado por essa igreja. Eu vivo para pregar para ela. 3 estágios. Primeiro estágio: toda vez que morre alguém, a pessoa é arrastada ou para dentro de casa ou para dentro de um velório, para se então ter os últimos momentos com os familiares e as pessoas se despedirem. Então o primeiro estágio da morte é o velório. Após o velório segue-se o cortejo fúnebre, e depois do cortejo fúnebre a pessoa é colocada dentro de uma tumba, e dentro de uma tumba termina os seus dias. Pois bem, se você nunca se perguntou, quem sabe hoje eu posso lhe dizer:
Por que Jesus, no seu ministério terreno, ressuscitou apenas 3 mortos? Por que não ressuscitou 4 e nem 2? Foram 3 mortos. Exatamente para mostrar para nós que o poder dele não tem limite. O poder dele pode bloquear a morte em qualquer um dos estágios que ela esteja. O primeiro estágio da morte, eu vejo meu Cristo encontrando a tal filha de Jairo, que a Bíblia faz questão de não dizer o nome da menina. Ela estava morta, estava dentro de casa, estava o velório, o caixão estava bem feito, a menina já tinha sido quase que embalsamada, as flores estavam ali, os parentes estavam ali, os amigos estavam ali. Mas como ainda era o velório, a notícia não havia corrido por toda a terra. Só os vizinhos sabiam daquela morte. Pois o meu Cristo fez questão de parar a morte no começo dela e mandou um recado para a menina ressuscitar. Ou seja, eu aprendo com o meu Jesus, se houve alguma desgraça, alguma miséria que aconteceu na sua vida, agora há pouco, há 5 minutos atrás, o Senhor manda dizer que Ele pode travar a desgraça agora, pode parar a calúnia agora, Ele pode parar nesse exato momento aquilo que anda falando de você. E aquele que começou de manhã falando, antes do final da noite vai ter que receber uma ligação dizendo: para de falar que morreu, porque já ressuscitou, porque já ressuscitou. Você crê nisso? Pois o meu Cristo também tem o poder de parar a morte no meio do caminho, no meio do velório. Amigo, não se desespera, irmão, não fique triste. Deixe os maldizentes falarem, deixe os coveiros de igreja falarem, deixe essas pessoas que envelheceram na fé e emprestam a sua língua para Satanás todos os dias. Que seja ele de que patente for, que seja ele de querubim a um reles pastor simples, que seja ele só um membro, lavador de igreja. Tem pessoas que depois de algum tempo na fé perdem completamente o reduto da esperança, e quando eles olham para você, eles apostam na sua sepultura, eles apostam na sua morte. Meu Deus, eu acho que não tem nenhum pregador que mais ressuscitou nesse país do que eu. Quantas vezes disseram que eu morri, e olha eu Vivinho da Silva aqui, olha. Por quê, pastor? Porque o homem mata aquilo que o homem faz viver. Agora aquilo que Deus dá vida, dá para nascer um macho que faça ele morrer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode alguém fechar uma porta aqui, pode alguém fechar a porta de um estado aqui, podem fechar a porta de um país inteiro. O meu Deus é dono do mundo. Eu vou repetir: o meu Deus é dono do mundo. E aqueles que maldisseram a sua vida, que estão caminhando a longe 10 metros do caixão, com medo de tocar em você, porque dizem que você já está morto, está imundo, fique tranquilo. Se eles não tocam em você, eu vou te apresentar alguém que toca em você mesmo estando dentro de um caixão. É o meu Jesus. Quando ele parou na frente daquele cortejo fúnebre e viu o sacerdote a 10 metros longe, e viu todo mundo dizendo assim: esse velório tem que continuar, eu tenho que ir para o trabalho. Pessoas que vão a um velório, não têm intimidade com aquele que está morto, querem que aquilo acabe logo. Só houve uma pessoa que ficou feliz quando aquela turba toda parou. Só houve uma pessoa que ficou feliz quando viu o caixão do menino parar. Foi a mãe. Quem foi? Pergunte a mim por quê, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Porque era a única que tinha elo de fidelidade e intimidade com o menino. Para ela, eram mais 5 minutos que ela ia poder ver o rosto do filho a quem ela trouxe a vida. Nenhum pai deveria ter que sepultar o filho. Deveria ser contra as regras cósmicas da natureza e do universo. Só quem já pegou no filho e colocou dentro de um caixão, e teve que fechar as borboletinhas da aba, e ter que levar para dentro de um buraco, sabe o sentimento daquela mãe. Então, se você não entende do que eu estou falando, eu entendo, porque eu já peguei na alça do caixão de um filho. Eu sei o peso e a dor. Mais 5 minutos, era como se a eternidade houvesse parado, mas ninguém está se importando com a mãe. Aí entra o meu Jesus em cena. Ele atravessa o meio da multidão e vai até onde está o caixão. Ele não olha o caixão. A Bíblia diz que o olhar dele era fixo na mãe. O olhar era fixo em quem? Não ouvi. Jesus não está olhando para o caixão, para o morto, ele está olhando para a mãe. Porque todo mundo já havia dito que estava morto, mas a mãe tinha dentro dela uma centelha de esperança. Quando Jesus olhou nos olhos dela, ele encontrou aquela mãe trazendo à sua memória um menino com 8 dias de nascido, e ela com as suas entranhas dilaceradas, mas cumprindo a lei, indo ao santuário, levando um par de rolinhas ou pombinhos e apresentando aquela criancinha a Deus. E ela disse: Deus, o meu filho é seu. E agora ela vê o filho morto no caixão. Havia um ponto de interrogação na vida dela, dizendo: se eu consagrei a Deus, por que é que morreu? A pergunta dessa mulher hoje
está estampada no rosto de alguns que estão me olhando aqui. É claro que alguns não param de lixar a unha. Inclusive, diga para a irmã do seu lado aí: isso aqui não é um salão de beleza, isso aqui é a casa do Deus de Israel. Fale para o outro que está mandando mensaginha no celular que aqui não é ponto de encontro. Aqui é um lugar onde nós temos que estar ligados naquele que fez os céus e a terra para que o milagre aconteça. Quando Jesus leu o coração daquela mulher e viu ela chorando, ele liberou uma palavra que só Deus pode liberar na hora da morte. Escute, é a única palavra que só Deus, pastor Carvalho Júnior, pode liberar na hora da morte. Ele olhou para a mãe chorando e disse: não chores. Eu vou repetir. Só Deus pode falar para alguém que viu alguém morrer, dizer: não chores. Quem é que tem coragem de ver uma mãe atracada a um corpo morto de um filho e falar para ela: não chore? Pelo contrário, nós temos que dizer: chora, desabafa, põe tudo para fora, deixa toda a sua dor, todos os seus sentimentos aqui. O choro é alívio. Então, o que para todo mundo era normal era ela chorar, vem Jesus entrar na contramão da avenida e dizer para ela: mulher, não chores. Eu repito, hein? Não chores. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Ouça a voz de Jesus dizendo: não chores, porque o que você está vendo é apenas um fato, é apenas uma vírgula, não é o ponto final ainda. E quando ele diz não chores, todo mundo está olhando para ele apavorado, e ele levanta aquela mão dele. Oh, mão abençoada. Eu senti o vento dela passar entre nós aqui. Eu vou repetir, eu estou dizendo que a mão dele já está levantada, erguida, e vai tocar a sua vida nessa noite. Toda vez que a mão dele se levantou, alguma coisa aconteceu de maneira extraordinária. A primeira vez que Deus usou essa mão dele e ergueu ela, foi para criar o nosso pai Adão. Ele fez com a própria mão. A segunda vez que ele levanta a mão dele na Bíblia, quando ele aparece só a mão, sem o braço e sem o corpo, ele enfia o dedo na parede do rei Beltesazar e escreve: Mené, Mené, Tekel, Urpassim, pesado foste na balança, achado em falta, foi passado de ti o teu reino, dividido entre os medos e persas, e hoje termina a sua história. Toda vez que ele levanta a mão dele, é para parar um ciclo de derrota e começar um ciclo de vitória. Não sei se você crê, também não estou me lixando para isso. Eu sei que ele me diz que a mão dele se levantou para mudar a sua história nessa noite. Há um divisor de águas acontecendo nesse lugar nesta noite. O que estava morto vai ressuscitar. Quando ele levanta a mão, ele toca aonde, igreja? Quem se lembra do texto? A Bíblia diz que Jesus tocou cá para nós. Eu tenho pena do que Lucas escreveu, porque Lucas era médico e conhecia a cultura judaica, sendo grego. E ele sabia que nenhum judeu tocava em nada que era morto. Na verdade, ele quis deixar Jesus um pouco mais santo do que ele era. Se eu conheço meu Jesus, atrevido do jeito que era, ele foi logo botar a mão no peito do defunto. Porque esquife é de madeira, e madeira não precisa de ressurreição. Flores não precisam de ressurreição. O véu que estava sobre ele não precisava de ressurreição. O que precisava de ressurreição era o corpo dele, que estava endurecido, estava roxo, o sangue estava coagulado, a pupila dos olhos estava estourada, a mucosa da boca estava seca, a língua estava enrolada para dentro. Boa parte de tudo que estava dentro dele foi arrancado, e ele havia sido embalsamado, costurado e embrulhado num pano igualzinho Lázaro. Era esse corpo que precisava de ressurreição. E pense num Cristo que, quando dá uma ordem, aquele que tem juízo obedece. É o meu Cristo. É esse que você está sentindo a presença dele aqui. Não é que ele põe a mão no peito do defunto, sem as vísceras, pupila estourada, língua enrolada, sangue coagulado, corpo endurecido e roxo, e ele diz: morto, moço, levanta-te. Você não entendeu? Eu estou dizendo que ele pegou um corpo podre, ele pegou um corpo sem vísceras, cheio de especiarias para embalsamar, ele pegou um corpo embrulhado numa túnica, ele pegou um corpo que estava roxo, sem mucosa na boca, sangue coagulado e a sua visão estourada, a pupila dilacerada, e ele diz a ele: levanta. E a morte é obrigada a, no milésimo de segundo, ou muito mais rápido do que no fechar de olhos, que são 7 milésimos de um segundo, reconstruir tudo aquilo que ela havia destruído.
E eu quero que você me acompanhe os passos. Quando ele diz levanta-te, a voz dele entra no ouvido do defunto, e a voz dele aquece o corpo dele numa velocidade, num grau tão forte que faz o sangue inteiro coagulado se derreter. Quando o sangue dele se derrete, vira líquido e começa a inchar todas as veias que estavam murchas. Quando chega na parte do corpo que estava tudo arrancado, eu não sei como, eu sei que a morte foi obrigada a devolver tudo aquilo que tinha sido arrancado. Nasceu o coração novo, nasceu o pulmão novo, nasceu o fígado, nasceu o bofe, nasceu o intestino grosso, nasceu o intestino delgado. E se você não crê, o problema é seu, Tomé. O meu Cristo pode, ele deixou escrito na palavra: operando eu, quem pode me impedir? A pele começa a mudar de cor, de roxo vai ficando amarela, de amarela vai ficando um tom cinza, até pegar a cor morena do povo do Oriente. A sua pupila que estava trincada e quebrada volta a viver. A sua língua enrolada se desenrola e a mucosa começa a ficar úmida dentro da sua boca. Tudo que não tinha é reconstruído, e o moço senta. Detalhe, as pessoas estavam segurando o caixão. Eu não sei como é que não soltaram o caixão no chão, porque quando o defunto senta no caixão, tem gente que deve estar correndo até hoje daquele milagre lá. É o que vai acontecer mais ou menos na sua vida depois de hoje. Todo mundo apostou na falência da sua história. Todo mundo disse que a sua chamada não ia acontecer. Todo mundo falou que a sua música não ia explodir, que o seu ministério não ia acontecer. E olha o que vai acontecer nessa noite. Quando estiverem te levando para o cemitério dos sonhos, no meio do caminho, o meu Cristo vai se colocar de pé e vai dizer: levanta-te, porque o seu sonho vai ser uma realidade. E se alguém crê no que eu estou dizendo, solta um grito para ver se o irmão do seu lado reage. Fica de pé comigo. Vê se só tem um crente vivo do seu lado e agarra a mão dele. Não agarre a mão de qualquer um, só a mão de quem você está vendo os olhos brilhar. Cada pregador tem que ministrar na área em que foi chamado. Eu ministro mensagens que colocam o homem de pé, porque eu vivo isso todos os dias. Eu vivo ataques todos os dias. E todos os dias o diabo tem sempre dois trabalhos. O primeiro é se levantar contra mim, e o segundo é cair diante de mim. E eu sei que quem está aqui nessa noite tem a mesma vocação que a minha. Eu estava aqui falando e Deus falou comigo: você não está pregando para uma igreja só, você está pregando para líderes. Você está pregando para homens e mulheres que serão levantados na força de uma leoa parida. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que, se sonhassem onde vão chegar, não estariam me olhando com esse olho seco. Segura, esse olho de sapo, parecendo que morreu no dia de enchente, essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. É o desafio os pentecostais que estão passando pelo vale da sombra da morte, a darem um grito, a darem um pulo para cima, a encher esse lugar de adoração. E termino aqui. Segurou a mão do irmão. Primeiro estágio, velório. Segundo estágio, cortejo fúnebre. Jesus já mostrou que ele para velório e para cortejo fúnebre. Amém, igreja? Olha para o seu irmão e diga: aperte o cinto para não cair. Porque agora ele faz o improvável. Ele vai para a porta de uma sepultura lacrada há 4 dias. Tem um defunto lá dentro em estado de deterioração. A família do defunto avisou ele: já está cheirando mal. E ele disse: não me interessa como está, eu vou provar que quem manda nessa jossa de vida sou eu. Eu vou provar que o homem ou a doença ou o diabo pode até matar, mas eu tenho poder para ressuscitar e reescrever a história. E quando arrancam a pedra da porta do defunto Lázaro, ele olha para dentro, primeiro olha para o céu e dá graças ao Pai. Quando ele olha para dentro da tumba, ele chama Lázaro pelo nome. É o único defunto que ele chama pelo nome. A filha de Jairo ele não chamou pelo nome. O filho da viúva de Naim ele não chamou pelo nome. Mas Lázaro ele chamou pelo nome. Pergunte por quê. Lázaro estava num cemitério. Milhares de mortos estão ali. E embora o desejo do coração dele fosse que todos ressuscitassem, somente aquele que viveu uma vida de intimidade com ele tinha o privilégio. É por isso que mesmo dentro de uma tumba com dezenas de mortos, ele grita Lázaro pelo nome. Ele diz: Lázaro, quem ressuscita é só você. Quem está morto à sua esquerda, à sua direita, à frente, atrás, deixa ele por aí.
vai ressuscitar aquele que tem sonhos, aquele que tem chamada e aquele que tem intimidade. Será que eu estou pregando para alguém que tem essas características aqui? Então solte a mão do seu irmão e agarre pelo braço. Traz o braço da pessoa bem próximo. Gabriel Otávio está aí? Vem cá, filho. Toda vez que eu vejo esse moço me dá arrepio. Pergunte por quê. Eu gastei a metade do que eu ganhei em 2 anos na itinerância, cuidando da saúde desse menino. Pastor Newton, 2 anos do que eu ganhei na itinerância era para pagar os remédios desse menino. Tem alguns irmãos dos Estados Unidos aqui que lembram das campanhas que eu fiz lá. Você se lembra? O Alisson estava lá. E eu me lembro que um dia eu cheguei na casa dele, ele estava deitado, nu, porque ele havia feito um monte de biópsia, as costas dele estavam cheias de tumores, as pernas não andavam, estava numa cadeira de rodas. E eu olhei para o céu e disse: Deus, hoje eu vou fazer uma oração que eu nunca fiz na vida. Eu mandei a família inteira sair do quarto. Eu pus as mãos nas costas dele e disse assim: Deus, ou cura ou mata, porque a gente não aguenta mais a dor e o sofrimento. A mãe gastou 10 anos de trabalho antecipado. A empresa antecipou 10 anos de trabalho para pagar a saúde dele. Na semana seguinte eu vim pregar no Rio Grande do Sul e encontrei uma casa de crente doido. Um crente que sobe monte, que ora em monte, que muitos pastores apedrejam eles. Eu creio nessa turma. Me deram um vidrinho de óleo que eles oraram 40 dias no meio do mato. Enterraram óleo e oraram. Eu peguei esse óleo, dentro desse óleo tinha uma coisa parecendo purpurina. Eu disse: o que é isso? Ele disse: pastor, aparece e sai no óleo quando a gente ora. Eu falei: me dá estranho aqui. Eu cheguei na casa dele, virei ele de costas e falei: sai todo mundo aqui. Eu derramei esse óleo inteiro nele, eu ungi até os dedos do pé dele e disse: Deus, o Senhor é um Deus que trava a morte, que trava o assédio da morte. E olha o que Deus fez: curado, não tem cadeira de roda, está falando, está andando, está pregando. Eu não estou contando historinhas, eu estou dizendo que o meu Deus ressuscita. Ele ressuscita, Ele ressuscita, Ele ressuscita. Solte as mãos do seu irmão e eu entrego o microfone. Traga as suas mãos no peito. Prepare água no seio. Em nome de Jesus Cristo, eu venho contra todos os demônios que bloqueiam sonhos, contra todos os demônios que sepultam ministérios, contra todos os demônios que roubam a esperança. E profetizo que nesta noite o meu Cristo arrebenta os grilhões, quebra as cadeias. Vai haver uma ressurreição no vale dos mortos. O vale dos sonhos vai prosperar. Você crê nisso? Tire a mão do peito, abra ela aqui em cima e diga comigo: todos os demônios que matam sonhos, que matam ministérios, que matam família, que matam chamada, trabalho, eu ordeno. Diga: não estou pedindo, eu estou ordenando. Para a palma da minha mão agora, fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, povo de Deus. Você vai jogar no chão e pisar em cima, mas com força. 1. Eu profetizo que todos os que tinham que olhar para baixo,
embaixo na sepultura. Quando tiverem que olhar lá de novo, não vão te encontrar mais lá. Vão encontrar um bilhete: eu ressuscitei lá no Congresso dos Gideões. 1,5, a sua família vai sentir orgulho da sua história. 2, alguns aqui vão dividir púlpitos comigo pelo Brasil e pelo mundo ainda. 2,5, eu ainda vou assistir seus programas de TV, vou comprar os seus DVDs, os CDs. Pega essa palavra. 2,75, só sobra para nós um grito de aleluia. 3, jogue no chão, pise em cima. Carved in pixel clones. Feels so wrong, but feels so right. In the haze of darkest nights, journeys through the endless bleed. In this life, and we are free. Ooh, we dance in synthetic lights, shadows of forgotten nights. We chase our endless heights, and neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollow voices faint and slow. Disconnected hearts we own, futures carved in pixel groans. So lights flicker, ghostly glow, rain slaps pavement, echoes in the alleys, mystery haunts dreams, voices whisper secrets, wind carries scars, hollow hearts beating in the cold dark streets. Blindfold tight, grasp for sense, feeling lost, walls closing in, trapped, no way out here. Faint lullabies clash, broken promises, weight of sorrow pulling downwards in despair. Can you hear me calling from the void? Heartbeats synchronized like clockwork shattered, phantom echoes bouncing back into the black. Haunted melodies, no escape from the track.